E aí, belezinha com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter uma aula sobre nutrição, ok? Então vamos lá, nutrição, comida. Todo mundo gosta de comer, né? Então vamos lá. Gente, o que é nutrição? Todo mundo fala muito nutrição, nutrientes, então vamos entender cada um desses conceitos, tá? Então a nutrição nada mais é do que um conjunto de processos integrados que abrange desde a ingestão dos alimentos até a absorção das substâncias que serão utilizadas pelas células do corpo. Então, todos esses processos integrados vão fazer parte da nutrição. Então, quais são esses processos, né? Inclui a digestão, a respiração, a circulação e a excreção. Nossa, respiração, sim, respiração. Vocês vão entender por que é importante a gente respirar e ter a alimentação, tá? Esses dois itens são muito importantes para a geração de energia no corpo, tá? Então agora, quando eu perguntar para vocês assim, por que a gente precisa se alimentar? Geralmente os alunos, né, as crianças respondem, a gente come para não morrer, a gente respira para não morrer. Não está errado, né? Como diz o povo, errado não tá. Mas agora a gente vai entender mais profundamente por que esses dois processos são tão importantes para o corpo, né, dos seres vivos, tá? Então, eu tô colocando aqui no slide, ó, dá uma olhadinha, os processos que vão fazer parte, né, dessa nutrição, que vão permitir que a nutrição aconteça. Então, o primeiro deles é a digestão. Quem é que realiza a digestão? O sistema digestório, que nós vamos ver em breve. Respiração, quem é que vai ser responsável? Sistema respiratório. O transporte das substâncias. Então, assim, quando o alimento entra no corpo, ele sofre a digestão. E aí eu vou ter os nutrientes. Esses nutrientes, eles precisam ser transportados pelo corpo inteiro, porque todas as células precisam receber esses nutrientes. Quem vai fazer esse transporte é o sistema cardiovascular, tá? E a excreção, tudo aquilo que é tóxico, que tem que ser eliminado do nosso corpo, quem vai fazer a excreção é principalmente o sistema urinário, ok? Então, nutrição é isso, é um conjunto de processos integrados que abrange desde a ingestão dos alimentos até a absorção das substâncias úteis para as células do corpo. Belezinha? Então, vamos lá passar. Aí a pergunta, por que precisamos comer, né? Se eu fizesse essa pergunta numa sala de aula normal com os alunos, né, com as crianças presentes, a princípio todo mundo me falaria assim, para não morrer, a gente come para não morrer, porque senão a gente vai ter fome e vai morrer de fome. Errado não tá, como eu já disse, né? Mas vamos entender como isso se dá mais profundamente no nosso corpo. Então, nós precisamos comer por quê? Porque os alimentos, eles vão ser como um combustível para o nosso corpo, tá? Pensa num carro. Um carro, ele precisa de combustível para que ele gere energia e consiga se locomover, certo? Então, a gasolina, o álcool são os combustíveis, né? Então, esses combustíveis, eles serão queimados e transformados em energia, portanto, o carro vai conseguir andar. Então, para o carro andar, ele precisa ter energia. Para o corpo funcionar, o corpo precisa ter energia também. Então, os alimentos, eles vão vão ser esse combustível, tá? Só que não só os alimentos que vão ser combustível. A respiração, especificamente o gás oxigênio que vem da respiração, junto com a glicose que vem da alimentação. Então, olha o que está escrito aí embaixo, né? Ai meu Deus, matematicamente falando, esse trem que está aí embaixo, tá? Tá me faltando as palavras agora. Então, olha aí embaixo. Eu tenho gás oxigênio mais a glicose. Tudo isso vai se transformar em energia e gás carbônico.
Então, o que é isso? Ó, o gás oxigênio, ele vem lá da respiração. Então, a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico, certo? Então, quando eu inspiro, eu tô colocando gás oxigênio para dentro do meu corpo. Então, o nosso corpo vai pegar o gás oxigênio, a glicose que veio da alimentação. Glicose é um tipo de açúcar, tá? Nós vamos ver depois. Então, o gás oxigênio mais a glicose no nosso corpo, eles são ingredientes que serão transformados nas células do nosso corpo em energia e gás carbônico. Energia, o corpo fica para ele, para manter as suas células, os seus órgãos funcionando. O gás carbônico, ele é tóxico, ele tem que ser eliminado do corpo. Então, como que a gente elimina esse gás carbônico? Através da expiração. Então, quando eu inspiro, ó, tô colocando gás oxigênio. Quando eu expiro, eu tô soltando gás carbônico. Eu tô eliminando esse gás porque ele é tóxico, ele não vai ter utilidade no nosso corpo. Então, entenda, por que a gente precisa comer e respirar? A gente precisa de comer e respirar para gerar energia para o corpo funcionar, certo? Então, quando eu fizer essa pergunta para vocês agora, vocês vão responder de maneira mais completa. A gente precisa comer e respirar porque o oxigênio que veio da respiração mais a glicose da alimentação são dois ingredientes que vão se unir e vão se transformar em energia nas nossas células. E por conta dessa energia o corpo consegue funcionar, certo? Em contrapartida, né, essa reação química que eu lembrei agora, reação química, tá? Essa reação química que a gente tá vendo, ela produz gás carbônico. O gás carbônico tem que ser mandado embora, ok? Então, por isso que a gente precisa comer, porque a alimentação, a glicose, ela vai ser importantíssima, junto com o gás oxigênio, no processo de produção de energia. Belezinha? Então, vamos passar. Agora, nós vamos ver, ó, vou tirar rapidão, os alimentos e os nutrientes, tá? Então, vamos lá. Os nutrientes, eles são substâncias que são obtidas nos alimentos, tá? Esses nutrientes, eles vão fornecer a energia, eles vão ser base estrutural para a formação dos seres vivos, eles vão compor diversas estruturas do corpo, eles vão regular diferentes funções no organismo, tá? Então, os nutrientes, eles são muito importantes e eles serão encontrados aonde? Nos alimentos, tá? Cada nutriente vai executar um tipo de função no nosso corpo e é o que a gente vai ver em seguida, tá? Existem 5 tipos de nutrientes. Então, olha aí embaixo, ó. Eu vou ter as vitaminas, os sais minerais, os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Então, esses nutrientes, eles são encontrados aonde? Nos alimentos, tá? Eu vou ter alimentos que vão ser ricos, mais ricos em um determinado nutriente e não tão rico nos outros, certo? Então, a gente vai ver esses nutrientes e aonde que a gente os encontra. Então, o primeiro nutriente que eu vou falar para vocês são as vitaminas. Então, as vitaminas, elas são nutrientes, assim, muito importantes, porque elas vão regular diversas atividades que acontecem no nosso organismo, tá? E elas são encontradas em diferentes tipos de alimentos, como frutas, verduras, legumes, derivados do leite, óleos, sementes. Então, as vitaminas, até nas carnes, né? Nós vamos encontrar as vitaminas aí distribuídas em todos os alimentos praticamente. No entanto, as frutas, verduras e legumes e o leite são os alimentos que são bastante ricos em vitaminas, tá? E vamos ver aqui, então o desenho tá mostrando aí, né? Vocês estão vendo aí várias frutas, verduras, sementes, né? Folhas verdes, tudo isso é bastante rico em vitaminas, tá? Por isso que as mães da gente sempre brigam muito para que a gente coma frutas, verduras e legumes. Por quê? Porque esses alimentos são ricos em vitaminas. E as vitaminas, elas vão regular várias funções no nosso corpo.
tá? A ausência de algumas dessas vitaminas podem nos causar doenças. Então, um problema na alimentação, uma alimentação pobre ou inadequada, né? Pobre em vitaminas, ela pode nos causar doenças, tá? Por isso é tão importante comer esses alimentos. Então, vocês estão vendo aí uma tabela, então prestem bem atenção. Nós vamos ter aí as vitaminas A, B, C, D, E e K. Tudo bem? Basicamente, estou falando dessas vitaminas. Cada uma dessas vitaminas, elas vão ser encontradas, né, em determinados tipos de alimentos e elas vão exercer funções no nosso corpo, tá? Como eu sou meio ceguinha, eu tô com a minha tabela aqui embaixo, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, vitamina, como atua no organismo, para que ela serve, tá? Então, a vitamina A, ela é importante para os olhos e a visão, para o sistema imunológico e para o desenvolvimento dos ossos, tá? Onde que eu vou encontrar esse tipo de vitamina? Em quais alimentos? Abacate, fígado, tem gente que não gosta de bife de fígado, eu adoro. Então, fígado, abacate, manteiga, leite, os derivados do leite, gema do ovo, sardinha, batata doce, abóbora, manga e maçã. A falta da vitamina A pode nos causar algumas doenças, tá? Vou citar algumas aqui. Na verdade, a deficiência mais conhecida de vitamina A é a cegueira noturna. Então, quando a pessoa não está se alimentando direito, está faltando vitamina A no corpo, ela começa a desenvolver uma cegueira noturna, que é uma dificuldade de enxergar à noite, tá? Então, é um problema e pode ser facilmente solucionado se você adequar a sua alimentação e começar a comer esses alimentos que são ricos em vitamina A, ok? Vamos falar da vitamina B. Na verdade, existem vários tipos de vitamina B. Vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B8, B9, B12, B6, não sei se eu falei. Todas essas vitaminas que a gente chama de vitaminas do complexo B, tá? Elas vão atuar em diferentes funções, tá? Sim, é isso. Onde que eu vou encontrar essa? A vitamina B é importante bastante para o sistema imunológico, tá? Também. Onde que a gente vai encontrar essa vitamina B? Carnes vermelhas, carnes de aves, peixes, os derivados do leite, gema do ovo, feijão, arroz, cereais integrais, legumes, verduras, frutas variadas, aveia, nozes, cevada, semente e girassol. A falta das vitaminas B podem nos causar beriberi, que é uma doença, lesões nos lábios, pelagra, que é uma doença caracterizada por dermatite, diarreia e demência, cãibras, cólicas, aftas, náuseas, furúnculos, anemia, fraqueza, anemia e fadiga, tá? Falei anemia 2 vezes. Então, por isso que é importante a gente ter uma alimentação balanceada, ok? A vitamina C, ela vai ser uma vitamina que ela tem ação antioxidante, ela vai auxiliar no combate ao câncer, beneficia os ossos, dentes, tendões e previne gripes, né? Atua também no sistema imunológico, tá? Ajudando a esse sistema. Aonde que a gente vai encontrar a vitamina C? Acerola, laranja, mexerica, morango, legumes e folhas verdes escuras. A falta da vitamina C, ela vai causar uma doença conhecida como escorbuto. E eu vou passar aqui que eu deixei um esquema aqui, ó. O que é o escorbuto? O escorbuto é esse sangramento nas gengivas, tá? E essa doença, ela era muito comum na época das grandes navegações. Por quê? Porque na época das grandes navegações, os marinheiros ficavam muito tempo em alto mar e o que acontecia? Eles levavam alimento, certo? Só que, assim, as frutas e as verduras não tinha como conservar, porque não tinha geladeira, não tinha essas coisas.
Então, esses alimentos que são perecíveis, eles eram consumidos rapidamente e depois, ao longo da viagem, não tinha mais frutas e verdura para consumir. O que eles consumiam? Muitas carnes, né? Então, a carne já se conseguia conservar ela através do sal, né? Ou eles pescavam. Então, a alimentação deles era muito baseada em carnes e não tinha frutas e verduras, que são ricas em vitaminas, inclusive vitamina C. Então, era uma doença muito comum na época das grandes navegações, tá? E o que essa doença provoca? Ela provoca esse sangramento na gengiva, inchaço, pode dar até pus nas gengivas, feridas, os dentes ficam moles, por isso que os caras perdiam os dentes, eles tinham aquelas bocas horrorosas, tudo desdentados, né? Porque que quando você assiste Piratas do Caribe, geralmente os piratas estão todos desdentados, a boca bem maltratada. Por quê? Porque eles tinham muito escorbuto, porque eles não se alimentavam, né, de alimentos que possuíam vitamina C. Então, eles tinham esse déficit, né? Essa falta de vitamina C, tá? E vamos falar agora da vitamina D. Olha aí o quadrinho amarelo, tá? Vitamina D vai promover a absorção do cálcio. Então, assim, o cálcio, ele é um mineral e ele é importante na contração muscular. Só que para eu absorver o cálcio, eu tenho que ter vitamina D, senão eu não tenho essa absorção do cálcio. Então, ele ajuda nisso. Então, a vitamina D, ela é muito boa para o desenvolvimento dos ossos e dos dentes, age no sistema imunológico também, coração, cérebro e na secreção de insulina pelo pâncreas, tá? Onde eu vou encontrar a vitamina D, queijos, né, derivados do leite no geral, manteiga, margarina, nata, leites de todas as formas, peixes, ostras e cereais. Quando a nossa pele é exposta aos raios solares, o nosso organismo ele consegue sintetizar essa vitamina. Por isso que é importante a gente tomar um pouquinho de sol todos os dias. Não precisa ficar lá no sol quarando 3 horas, né? Não é isso que a gente está falando. Mas tomar aquele sol da manhã ou do final da tarde é importante para sintetizar essa vitamina D, tá? Quando a gente não toma sol o suficiente ou não nos alimentamos, né, com alimentos que tenham vitamina D, a gente vai ter problemas, a gente pode ter problemas ósseos, doenças inflamatórias, infecciosas, problemas até de cognição, de aprendizagem, né, dificuldade mesmo e problemas imunológicos, tá? Olha aí agora a vitamina E. A vitamina E ela vai prevenir o dano celular, ou seja, o dano às células do corpo, vai auxiliar no combate ao câncer e na prevenção de doenças cardiovasculares. Onde que eu encontro vitamina E? Sementes de girassol, espinafre, pimentões e amêndoas. A falta de vitamina E aumenta o risco de derrame e catarata. Afeta o sistema nervoso, olhos e músculos, ok? Vitamina K. Vitamina K ela é importantíssima na coagulação sanguínea. Sabe quando a gente sofre um corte e aí tem um sangramento e depois de um tempo cria-se uma casquinha e esse sangramento para. Então, essa casquinha que se forma nesse cortezinho que a gente fez, ela é produzida pelo processo de coagulação sanguínea, tá? Então, o nosso sangue ele vai coagular justamente para fechar aquele buraco por onde está escapando o sangue, tá? Então, quem vai auxiliar nessa coagulação sanguínea é a vitamina K, ela é importantíssima nisso, tá? Ela também vai combater doenças como a trombose, fortalece os cabelos, a pele e a unha, tá? Onde vamos encontrar repolho, couve-flor, espinafre, todas as folhas verdes, na soja e nos cereais, tá? A falta da vitamina K também pode provocar sangramento nas mucosas, não só na boca,
como em todas as mucosas, vaginal, pode provocar manchas roxas na pele e a urina avermelhada também, pode ser por falta de vitamina K, ok? Vamos para os próximos. Então, é importantíssimo comer as vitaminas, por quê? Porque são várias as vitaminas que existem aí e cada uma delas vai atuar num processo do organismo. Então, a falta de uma delas pode nos causar doenças, como, por exemplo, o escorbuto que eu falei para vocês, tá? Aí, nessa imagem. Sais minerais. Eles são nutrientes que fornecem ao organismo elementos químicos importantes como sódio, potássio, cálcio, ferro, entre outros. Os sais minerais eles podem estar contidos na água, nas frutas, no leite, frutos do mar e diversos outros alimentos, tá? Então, aí tá a sigla, né, de alguns sais minerais que nós vamos ter aí, que são importantíssimos também para o funcionamento do corpo, tá? Como, por exemplo, o cálcio, o sódio, o potássio, o zinco e por aí vai. Então, aqui eu também tenho uma tabela, né, dos sais minerais e das suas funções, ok? Então, vamos lá, que eu sou cega, né, e não dá para lembrar de tudo de cabeça. Então, vamos lá, o cálcio. Qual vai ser a função do cálcio? Olha aí, e os principais alimentos aonde eu vou encontrar o cálcio, tá? Então, o cálcio, ele vai formar os ossos e os dentes. Ele também vai atuar na contração muscular, vai ser importante para os nervos e para a coagulação do sangue. Mas assim, o cálcio ele é importantíssimo para tudo isso que eu falei, mas lembre-se bastante do cálcio na contração muscular. Para o seu músculo contrair é necessário ter cálcio no seu organismo. E da onde você vai adquirir esse cálcio? Da alimentação. Então a alimentação, ela não... Tá vendo como a alimentação ela é importantíssima? Se você não tem o alimento, vários processos no seu corpo são prejudicados. Então vai faltar energia, você não vai produzir energia para o seu corpo funcionar, mas você vai ter uma série de outros problemas também, porque muitas funções são afetadas. Por exemplo, se eu tenho uma alimentação muito pobre em cálcio, eu vou ter um enfraquecimento dos ossos, os ossos podem se quebrar, né? Eu vou ter dificuldade na contração muscular, de fazer contração muscular. Então, é importantíssima a alimentação, a gente não pode negligenciar a alimentação, tá? Onde que nós vamos encontrar o cálcio? Em quais alimentos? Derivados do leite, as hortaliças que têm folhas verdes escuras, como brócolis, espinafre, esses alimentos eles são ricos em cálcio também, tá? Vamos lá, vou falar aqui, não vou falar de todos, depois vocês deem uma olhada, porque assim, cada um deles tem uma função específica, tá? Então vamos lá, vou falar do sódio, que é o sal de cozinha que a gente conhece, tá? Então o sódio ele vai ajudar no equilíbrio dos líquidos do corpo, no impulso nervoso e ele vai ser importante nas membranas das células, tá? Onde que eu vou encontrar o sódio? No sal de cozinha e no sal natural dos alimentos. Tem alimentos que tem sal naturalmente, então eu vou encontrar o sódio lá também, tá? O cloro, ele vai ser importante porque ele vai formar o ácido clorídrico do estômago, que vai ajudar na digestão. Então, olha só a importância, né? O cloro, geralmente, a gente encontra ele combinado com sal comum, com sal de cozinha, tá? Por isso que se chama cloreto de sódio, tá? Porque tem cloro e tem sódio. Deixa eu ver aqui uma coisa importante. O iodo que eu vou falar. Eu tô pulando alguns porque vocês vão ver essa tabela, cada um tem uma importância. Ó, o iodo, ele vai fazer parte dos hormônios da tireoide, tá? Que controla a taxa de oxidação da célula e o crescimento. Controla todo o metabolismo celular, na verdade, né? Então, o iodo, a gente tem uma glândula aqui, assim, que se chama tireoide, tá? Para que ela funcione adequadamente, ela precisa de iodo. Então, a gente tem que absorver esse iodo.
Da onde que a gente vai ter esse iodo? Como que a gente vai consumir esse iodo? Através de peixes, frutos do mar e do sal de cozinha. Por que eu tô falando sal de cozinha? Porque o sal de cozinha, hoje em dia, ele é iodado. O que é isso? Então, eu vou ter ali no sal de cozinha o potássio, o cloro, né, que vai formar ali o sal de cozinha, que é o cloreto de potássio, mas eu vou ter iodo também nessa formulação. Antigamente não tinha iodo no sal de cozinha, ele não era iodado. Então, as pessoas, elas não consumiam a quantidade adequada de iodo e por isso elas desenvolviam uma doença. Ainda desenvolve, não é que não. Olha aqui, ó, vou mostrar já vou falar. A falta, então, do iodo, né, essa ausência do iodo vai fazer com que essa glândula aqui, essa tireoide, ela não funcione adequadamente. E aí ela vai acabar crescendo, porque ela vai começar a tentar trabalhar mais, né? E aí ela aumenta de tamanho, porque tá faltando iodo, ela precisa produzir os hormônios da tireoide. Esses hormônios vão controlar aí o metabolismo, né, do organismo. E aí, se você não tem iodo, ela não consegue produzir direito. E aí, essa tireoide, ela cresce. E aí, a gente vai ter uma doença conhecida como bócio, tá vendo, ó? Bócio é o termo que designa o aumento do volume da glândula tireoide, então ela cresce. Por quê? Porque eu tô com falta de iodo, ela precisa de iodo para funcionar, não tem, ela acaba trabalhando demais e crescendo. Então você tá vendo a imagem de uma moça, né, que ela tá com bócio. O bócio também é conhecido como papeira, tá? Mas o bócio é conhecido como papeira mais nos animais. Então você tá vendo aí um ovino, ele tá com essa papeira, porque eles também têm tireoide e se falta iodo na alimentação, eles vão desenvolver aí esse crescimento da tireoide, tá? Então é importantíssimo a gente, nas populações humanas isso é mais fácil de controlar, porque o sal de cozinha, por lei, ele tem que ser iodado para evitar o bócio, tá? Mas a gente pode ter bócio por outros motivos, que não a falta do iodo especificamente, mas sei lá, a gente pode ter esse crescimento da tireoide por um tumor, mas aí é outra questão, tá? E eu vou falar também, deixa eu ver aqui, eu vou falar também da questão do flúor. O flúor, ele é um sal mineral, né? Que ele vai ser importante porque ele vai fortalecer os ossos e os dentes, tá? Aonde que nós vamos encontrar o flúor? Na água fluoretada, em peixes e em alguns chás, tá? Por que água fluoretada? Antigamente a água que a gente recebia da Sabesp aí, ela não continha flúor. E aí o que acontecia na minha época da escola, né? A dentista ia na sala de aula, né? Então os dentistas do posto de saúde, eles tinham um dia que eles iam, todo mês eles iam lá na escola e eles levavam um copinho com flúor. E aí a gente tinha que fazer o bochecho, né? Então acho que era todo mês, eu não me lembro assim. Elas sempre iam lá e a gente tinha que fazer esse bochecho com flúor, porque a água até então não era fluoretada, né? E essa ausência do flúor, se eu não tenho esse flúor, os dentes começam a ficar fracos. Então, na minha época, como a água não era fluoretada, né? Tinha esse trabalho aí dos dentistas irem até as escolas, a gente fazer bochecho com flúor, tal, não sei o que. Hoje em dia não tem mais esse trabalho porque a água ela já vem fluoretada, ela vem lá da estação de tratamento, ela já recebe o flúor, então por isso que a gente não tem mais essa necessidade de fazer o bochecho com flúor como era na minha época. Ok, pessoal, então é o seguinte, na aula de hoje eu falei então o que é nutrição, vou retomar rapidinho, porque senão a aula fica muito longa. Falei para vocês, então vamos lá, ó.
o que era nutrição. Então, nutrição, ela é um conjunto de processos integrados que vai abranger desde a ingestão dos alimentos até a sua absorção pelas células do corpo, certo? Expliquei por que a gente precisa comer e respirar, né? Porque a glicose da alimentação mais o oxigênio, eles serão transformados em energia e gás carbônico. Energia o nosso corpo vai usar, gás carbônico a gente vai mandar embora, ok? Os alimentos e os nutrientes, né? Então, nos alimentos nós vamos ter substâncias que se chamam nutrientes. Cada um desses nutrientes vai desenvolver uma função no nosso corpo, tá? Existem 5 tipos de nutrientes: as vitaminas, os sais minerais, carboidratos, lipídios e proteínas. Hoje, nessa aula, estou falando de vitaminas e sais minerais. Nas próximas aulas, falarei de carboidratos, lipídios e proteínas, tá? Expliquei as vitaminas, que as vitaminas elas vão regular diversas funções no organismo e nós vamos encontrar elas aonde? Frutas, verduras e legumes, tá? Passei a tabela dos principais vitaminas, falei do exemplo, né, da ausência da vitamina C que causa uma doença chamada escorbuto. Falei dos sais minerais, né, que são elementos químicos inorgânicos, tá? Que são importantes e que vão regular também várias funções no nosso organismo. A gente pode encontrar os sais minerais na água, nas frutas, no leite, nos frutos do mar e em vários outros alimentos. Aí tem uma tabela com diversos tipos de sais minerais e as funções que eles exercem no organismo, tá? Falei aí da ausência do iodo, que vai causar uma doença que nós conhecemos como bócio ou papeira, tá? Comum nos seres humanos, né? Pode acontecer em seres humanos e nos animais também, tá? Cão, gato, boi, vaca, esse pessoal, todo mundo pode ter papeira, tá? Se tiver um problema aí, se faltar iodo na alimentação, ok? Carboidratos, lipídios e proteínas eu vou deixar para a próxima aula, beleza? Um joinha, beijos, até a próxima!